Continuidade de funções trigonométricas, exponenciais e suas inversas. Vamos começar com a continuidade das funções trigonométricas. Vamos pegar um círculo de raio 1, vou marcar um ângulo x, então eu traço aquela reta radial, passando então pela origem, é um raio do círculo, toca no ponto P, então esse ponto P tem coordenadas cosseno de x, seno de x. Aí eu marco um ângulo C e vou fazer o x tender a C. Para aquele ângulo C, a reta radial vai tocar no círculo, então no ponto Q. Este ponto Q terá coordenadas cosseno de C, seno de C. Então eu posso dizer que quando o x tende a C, o ponto P viaja ao longo da circunferência em direção ao ponto Q, enquanto mais próximo o x está de C, mais próximo P estará de Q. Então eu posso fazer o ponto P tão próximo de Q quanto eu quero, desde que x esteja suficientemente próximo de C. Então eu vou dizer que o limite do seno de x, quando x tende a C, é seno de C, e também o limite do cosseno de x, quando x tende a C, é C. E isso então demonstra a continuidade das funções trigonométricas elementares, né, do seno e do cosseno. Isso demonstra então que tanto o seno de x quanto o cosseno de x são funções contínuas em qualquer ponto C. Então logo serão contínuas em toda a reta real. Vamos examinar aqui a função tangente de x. Para calcular o limite da tangente de x quando x tende a C, eu uso a definição da tangente, que é seno de x sobre o cosseno de x. Mas agora eu tenho um quociente, então desde que o limite do cosseno seja diferente de zero, então esse é o limite da razão, é a razão dos limites. Então fica o limite do seno de x sobre o limite do cosseno de x. Isso já acabamos de ver que isso é o limite, que isso é o seno de C sobre o cosseno de C, desde que o cosseno de C seja zero. Então, desde que a tangente de C exista, né, se a tangente de C existir, é porque o cosseno de C é diferente de zero. Então, nesse caso, o limite da tangente de x, quando x tende a C, é igual à tangente de C. Então, isso demonstra que a função tangente de x ela é contínua onde ela existe, né, em todo o seu domínio. De forma semelhante, a função cotangente de x satisfaz propriedade semelhante, né? Então o limite da cotangente de x vai ser a cotangente de C, da mesma forma para secante de x e para cossecante de x. Então eu sei que essas quatro funções trigonométricas que dependem de seno e cosseno, elas são contínuas em todo o seu domínio. Em alguns pontos elas não estão definidas, né? Mas onde elas estão definidas, então no seu domínio elas são funções contínuas. Então é isso que eu coloco aqui no teorema. As 6 funções trigonométricas básicas são contínuas em seus domínios naturais. Em particular, as funções seno e cosseno são contínuas em toda a reta real. Continuidade de funções trigonométricas, exponenciais e suas inversas. Vamos começar com a continuidade das funções trigonométricas. Vamos pegar um círculo de raio 1, vou marcar um ângulo x, então eu traço aquela reta radial, passando então pela origem, é um raio do círculo, toca no ponto P, então esse ponto P tem coordenadas cosseno de x, seno de x. Aí eu marco um ângulo C e vou fazer o x tender a C. Para aquele ângulo C, a reta radial vai tocar no círculo, então no ponto Q. Este ponto Q terá coordenadas cosseno de C, seno de C. Então eu posso dizer que quando x tende a C, o ponto P viaja ao longo da circunferência em direção ao ponto Q, enquanto mais próximo o x está de C, mais próximo P estará de Q. Então eu posso fazer o ponto P tão próximo de Q quanto eu quero, desde que x esteja suficientemente próximo de C. Então eu vou dizer que
o limite do seno de x quando x tende a c é seno de c, e também o limite do cosseno de x quando x tende a c é c. E isso então demonstra a continuidade das funções trigonométricas elementares, né, do seno e do cosseno. Isso demonstra então que elas, tanto o seno de x quanto o cosseno de x, são funções contínuas em qualquer ponto C. Então logo serão contínuas em toda a reta real. Vamos examinar aqui a função tangente de x. Para calcular o limite da tangente de x quando x tende a c, usa a definição da tangente, que é seno de x sobre o cosseno de x. Mas agora eu tenho um quociente, então desde que o limite do cosseno seja diferente de zero, então esse é o limite da razão, é a razão dos limites. Então fica o limite do seno de x sobre o limite do cosseno de x. Isso já acabamos de ver que esse é o limite, que isso é o seno de c sobre o cosseno de c, desde que o cosseno de c seja zero. Então, desde que a tangente de c exista, né, se a tangente de c existir, é porque o cosseno de c é diferente de zero. Então, nesse caso, o limite da tangente de x, quando x tende a c, é igual à tangente de c. Então, isso demonstra que a função tangente de x ela é contínua onde ela existe, né, em todo o seu domínio. De forma semelhante, a função cotangente de x satisfaz propriedade semelhante, né? Então o limite da cotangente de x vai ser a cotangente de c, da mesma forma para secante de x e para cossecante de x. Então eu sei que essas quatro funções trigonométricas que dependem de seno e cosseno, elas são contínuas em todo o seu domínio. Em alguns pontos elas não estão definidas, né? Mas onde elas estão definidas, então no seu domínio elas são funções contínuas. Então é isso que eu coloco aqui no teorema. As 6 funções trigonométricas básicas são contínuas em seus domínios naturais. Em particular, as funções seno e cosseno são contínuas em toda a reta real. Continuidade de funções inversas. Temos aí o gráfico da função curva y igual a f de x. Vou supor que essa função seja contínua, né? Então tem aqui uma curva contínua. Nós sabemos que o gráfico da função inversa, se existir, então aqui ela é injetora, nossa função f, a função inversa existe, está ali o gráfico, a curva y igual a f menos 1 de x, que tem uma simetria em relação à reta y igual a x. Então as curvas, os gráficos da função f e f menos 1 são simétricos em relação à reta y igual a x. Então está também uma curva contínua. Então se a função f é contínua, a inversa também deve ser contínua dentro do seu domínio, o domínio da função inversa. Nós sabemos que é a imagem da função f. Então temos o seguinte teorema que diz que se f for uma função injetora e contínua em todos os pontos do seu domínio, então a função inversa, f menos 1, já que ela é injetora, a função inversa existe, e neste caso ela será contínua também em cada ponto do seu domínio. Ou seja, a função inversa é contínua em cada ponto da imagem de f, porque o domínio da função inversa é a imagem da função f. Vamos ver um exemplo. Então, na continuidade das funções trigonométricas inversas, vamos pegar primeiro a função seno de x, e restringindo o domínio dela para um intervalo que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2, ela é uma função injetiva e possui a inversa, e a inversa é o arco seno. Logo, como o seno de x é uma função contínua em toda a reta real, e em especial contínua com um intervalo fechado que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2, a função inversa do seno neste intervalo, que é a função arco seno de x, que é definida na imagem do seno. A imagem do seno é o intervalo menos 1, 1, então a função arco seno está definida em intervalo que vai de menos 1 a 1. Ela é uma função contínua, e aí logo abaixo do gráfico do seno está então o gráfico da função arco seno, apresentando a simetria em relação ao gráfico do seno em relação à reta y igual a x.
A mesma coisa, ou de forma semelhante, temos que o cosseno de x para o intervalo de 0 até π era uma função injetiva, possui a inversa, e a inversa é uma função contínua, né? A função arco cosseno de x, também definida no intervalo que vai de menos 1 a 1. A função tangente é uma função contínua no intervalo, injetiva no intervalo que vai de menos π sobre 2 a π sobre 2, não incluindo os extremos, né? Então ela tem inversa, e a inversa é a função arco tangente, que também é uma função contínua, consequentemente, e o domínio do arco tangente é a imagem da função tangente, então toda a reta real. A função secante, ela é uma função contínua no intervalo que vai de 0 até π sobre 2, e também excluindo π sobre 2, no intervalo que vai de π sobre 2 a π. Então, neste domínio, ela é uma função contínua e é injetiva. Logo, a inversa está definida aí, no intervalo que vai de 0 até π, mas excluindo o ponto π sobre 2. Então, invertendo a função secante, obtemos a função arco secante, que, consequentemente, ela é contínua, e contínua no domínio dela, e o domínio dela é a imagem da função secante. A imagem da função secante é toda a reta real, excluindo o intervalo que vai de menos 1 a 1. Então, temos o domínio da função arco secante, é o intervalo que vai de menos infinito até menos 1, incluindo menos 1, união com um intervalo que vai de 1 até mais infinito, incluindo o ponto x igual a 1. Um outro exemplo, vamos examinar a continuidade das funções exponenciais e logarítmicas. Este é o gráfico da função exponencial de base b positivo. Aqui eu peguei um b maior que 1. B poderia ser o número entre 0 e 1, o gráfico seria um pouco diferente, mas mesmo assim a função seria injetiva, com um domínio toda a reta real e a imagem um intervalo 0 mais infinito. Qualquer função exponencial de base b positivo com b diferente de 1, evidentemente. A função exponencial de base 1 é constante igual a 1, não tem graça nenhuma. Essa função sendo injetiva, então tem uma inversa. A inversa é o logaritmo de base b. Este é o gráfico da função logarítmica, base b. Supondo que, admitindo que a função exponencial seja contínua, então todo o seu domínio, aquela curva y igual a bx, b na x é contínua, então a curva simétrica, a imagem simétrica pela reta y igual a x dessa curva é a curva y igual a logaritmo base b de x, também é uma curva contínua. Então a função g de x igual a logaritmo de base b de x é contínua em todo o seu domínio. O domínio da função logarítmica é a imagem da função exponencial. A imagem da função exponencial são os números positivos, então o domínio dos logaritmos é um conjunto de todos os números positivos. Um exemplo, então, vamos pegar a função f de x igual a e na x menos 2x vezes o arco tangente de x mais o logaritmo de x, tudo isso dividido por x2 menos 3. Então, me pergunta em quais pontos a função f de x é contínua. Então, para resolver esse problema, vamos notar que então, a função exponencial e na x, contínua em toda a reta real. Função 2x, também contínua em toda a reta real. Logo, a diferença entre essas duas funções é contínua em toda a reta real. Função arco tangente é contínua também em toda a reta real. Logo, o produto de duas funções contínuas é contínuo em toda a reta real. Essa função e na x menos 2x vezes o arco tangente de x está sendo somada à função logaritmo de x. Então, ela é contínua em toda a reta real. Já o logaritmo é contínuo também, mas apenas em seu domínio, que é o conjunto dos números positivos. Logo, essa soma, e na x vezes o arco tangente de x mais o logaritmo de x, é uma função contínua no conjunto de um domínio menor, na intersecção dos dois domínios, né, que é o conjunto então, dos números positivos. Por causa então dos logaritmos, essa restrição apenas aos números positivos. Agora eu tenho então essa função no numerador contínua
e a função do denominador também é contínua. Então, o que me diz que a razão, o quociente, é uma função contínua, desde que o denominador não se anule. O denominador ali vai se anular em 2 pontos, nos pontos menos raiz de 3 e mais raiz de 3. Então, eu posso dizer que a nossa função f de x ela é contínua em todo o conjunto dos números positivos, com exceção do número raiz de 3, ou seja, ela é contínua no intervalo que vai de 0 até a raiz de 3, intervalo aberto, não incluindo raiz de 3, e também no intervalo que vai de raiz de 3 até mais infinito, não incluindo o ponto raiz de 3. Obtendo limites por confronto. Vamos ver o que significa isso. Isso é uma aplicação do teorema chamado teorema do confronto. O teorema do confronto diz o seguinte: tem 3 funções f, g e h que satisfazem essa desigualdade. G de x menor que f de x menor ou igual que h de x. Então, g de x está por baixo de f de x, que está por baixo de h de x, isso para todo x em algum intervalo aberto que contenha o ponto C, ou seja, numa vizinhança ao redor do ponto C. Com a possível exceção que essa desigualdade não precisa ser satisfeita para o ponto C. Então, em C, a função nem precisa estar definida. Se G e H tiverem o mesmo limite quando x tende a C, então se as funções a inferior e a superior elas tendem a L, o mesmo limite quando x tende a C, então a função que está no meio não tem outro lugar para ir a não ser tender a L também quando x tender a C. Aqui está o gráfico que ilustra bem a situação. A função h é a função que está por cima, a função g é a função que está por baixo, e eu tenho então a função h, a função f que está entre essas duas, dentro de um intervalo que contém o ponto C. Então eu vejo ali que o limite tanto o limite da g quanto o limite da função h, e o limite bilateral é nos dois sentidos, tanto para x menor do que c pela esquerda ou para x maior que c pela direita, a função tende a L, logo a função que está entre as duas, o gráfico da função f, não tem outro lugar para ir a não ser L. Ela fica esmagada entre as duas funções pela condição que deve ser satisfeita, essa de que g menor ou igual que f menor ou igual que h. Então, limite, a conclusão é que a função f de x também deve tender a L quando x tende a C. Então, esse é o teorema do confronto. Uma aplicação do teorema do confronto será na demonstração deste importante teorema sobre esses dois limites fundamentais. O teorema diz que o limite da expressão seno de x sobre x, quando x tende a zero, é 1. Note que esse é um limite do tipo 0 sobre 0. Uma substituição do x por 0 resultaria em uma divisão por 0, um 0 sobre 0 que não faz sentido. Nós vamos provar que esse limite é 1. O segundo limite também é um limite 0 sobre 0. Se eu substituir o x por 0, eu tenho 1 menos cosseno de 0 de 0 é 1, então fica 1 menos 1, que dá 0, dividido pelo x, que está indo a 0. Então, neste caso, também tem um limite do tipo 0 sobre 0, mas neste caso veremos que o limite é 0, a função tende a 0 quando x tender a 0. Vamos à demonstração, então. Vamos pegar um x, um ângulo, entre 0 e 90 graus, entre 0 e π sobre 2 radianos, e considerar, então, este triângulo e esse setor circular, esses dois triângulos e o setor circular. O círculo de raio 1, o ângulo é x, então eu tenho no centro ali, eu tenho o setor circular para o círculo de raio 1 e ângulo x. Tenho aquele triângulo maior, que é aquele ponto lá, com coordenadas 1, já que o raio é 1, e a hipotenusa, a altura daquele triângulo é tangente de x, já que por semelhança de triângulos, isso deve ser o seno dividido sobre o cosseno, deve ser igual a tangente de x sobre 1. Então a área do primeiro triângulo é a altura, que é a tangente, vezes a base, que é 1, dividido por 2, então tangente de x sobre 2. A área do setor circular é o raio, que é 1 ao quadrado, vezes x, que é o ângulo sobre 2, então isso dá x sobre 2.
E a área do outro triângulo, o triângulo menor, é a altura, que é seno vezes a base, que é 1. Então isso dá seno de x sobre 2. Então concluímos que para qualquer ângulo entre 0 e π sobre 2 radianos, para x entre 0 e π sobre 2, eu tenho esse par de desigualdades, né? Multiplicando todas as desigualdades ali por 2. Né? Então tangente de x em geral será maior ou igual que x, que será maior ou igual que seno de x, isso vale para todo x entre 0 e π sobre 2. Eu vou observar que a tangente de x é o seno sobre o cosseno, então eu vou multiplicar essas duas desigualdades por 1 sobre o seno de x. O seno de x é positivo, já que o x está entre 0 e 90 graus, entre 0 e π sobre 2. Então essa multiplicação por essa constante não vai alterar os sinais das duas desigualdades. Eu vou simplificar o seno com o seno na expressão equivalente a tangente, e vou simplificar o seno com o seno na última desigualdade que eu tenho. Vou ter seno dividido por seno, que vai ficar 1. Então eu vou ficar com a desigualdade 1 sobre o cosseno de x, maior ou igual a x sobre o seno de x, maior ou igual a 1. Esse 1 é o seno sobre o seno. Né? Isso para qualquer x entre 0 e π sobre 2 radianos. Então agora revertendo, tomando os recíprocos, né? Então vamos reverter o sinal das desigualdades. Então todos os termos são positivos, aí não há problema nenhum. Então revertendo a desigualdade, então fica cosseno menor ou igual que o seno de x sobre x menor ou igual que 1 sobre 1, né? Que é 1. Isso para todo x entre 0 e π sobre 2. Agora eu vou observar o seguinte, que a função seno de x sobre x é uma função par. Seno de menos x é igual a menos seno de x. Então isso vai simplificar com menos x ali. E então provo que o seno de menos x sobre menos x, se eu substituo x por menos x na função seno de x sobre x, eu obtenho o mesmo resultado, que é seno de x sobre x. Então a função seno de x sobre x é uma função par. A função cosseno de x também é uma função par. Cosseno de menos x é igual ao cosseno de x. Então, naquelas duas desigualdades, se eu substituir o x por menos x, elas continuam sendo verdadeiras, já que os valores das funções são idênticos, né, tanto para x positivo quanto para x negativo. Então eu posso concluir que essa desigualdade ali, cosseno de x menor ou igual que seno de x sobre x menor ou igual que 1, ela vale não só para ângulos positivos, mas para ângulos negativos também. Então para menos π sobre 2, para x entre menos π sobre 2 e mais π sobre 2. Então agora sim eu vou usar o teorema do confronto, já que eu tenho a desigualdade, então, para todo x no intervalo que contenha o zero, eu vou fazer agora x tender a zero naquelas duas desigualdades, onde o cosseno de x é menor que o seno de x sobre x, que é menor ou igual que 1. Então, daqui eu vou dizer então que o limite do cosseno de x quando x tende a zero será menor ou igual que o limite do seno de x sobre x quando x tende a zero, que será menor ou igual que o limite da função constante igual a 1, que tende a 1, evidentemente. Além disso, eu observo que o cosseno de x ele tende a 1 quando x tende a zero, né? Porque o cosseno de zero é igual a 1, o cosseno é uma função contínua, então o limite do cosseno de x quando x tende a zero é o cosseno de zero, basta substituir o x por zero. Então o limite da esquerda é 1, o limite da direita também, o inferior, né? O limite da esquerda, o limite inferior da função que está por baixo, a função cosseno de x, esse limite é 1. A função que está por cima é a constante 1, e esse limite, obviamente, também é 1. Então, a função que está entre as duas, que é o seno de x sobre x, não tem outro lugar para ir a não ser tender a 1, né, quando x tender a zero. Então, aqui nós concluímos que o limite seno de x sobre x, quando x tende a zero, é 1. Vamos agora ao outro limite, o limite de 1 menos cosseno de x sobre x. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar e vou multiplicar e dividir pela mesma quantidade, a quantidade 1 mais cosseno de x. Por quê? Para fazer uso
do termo a menos b vezes a mais b igual a 2 menos b2, que eu vou ter no numerador, né? Então eu vou ter um termo da forma a menos b, que é o 1 menos cosseno de x, que será multiplicado por um termo da forma a mais b, que é o 1 mais cosseno de x. Então esse produto dá a quadrado, então 1 quadrado menos b quadrado, cosseno ao quadrado, né? Então fica 1 menos cosseno ao quadrado de x sobre, lá embaixo eu tenho x vezes 1 mais o cosseno de x. Então agora eu posso fazer o x tender a zero mais uma vez, ainda tenho um zero no denominador, né? Então o que eu preciso fazer é o seguinte, então eu vou escrever esse 1 sobre o cosseno ao quadrado como seno ao quadrado, e o seno ao quadrado é seno vezes seno. Então no numerador eu tenho seno de x vezes seno de x, e no denominador x vezes 1 mais cosseno de x. Então agora eu vou escrever essa fração como um produto de seno de x vezes seno de x sobre 1 mais cosseno de x, e usar a forma do limite do produto. Então o limite do produto é o produto dos limites. Então tem o limite da esquerda ali, que é o limite de seno de x sobre x quando x tende a zero, que nós acabamos de provar que é igual a 1. Então eu já sei que esse limite é 1. E o outro limite, eu tenho um quociente de funções contínuas, então basta substituir o x por zero. Eu noto que no denominador eu não vou ter zero, então eu vou ter seno de zero sobre 1 mais cosseno de zero, que dá zero, né? Certo? O seno de zero é zero, então fica zero sobre 2, que dá zero, multiplicado por 1, isso dá zero. Então isso demonstra aí o resultado, né? Que o limite de 1 menos cosseno de x sobre x, quando x tende a zero, é zero. Vamos ver exemplos. Vamos calcular o limite da expressão tangente de x sobre x quando x tende a zero. Se eu ingenuamente tento substituir x por zero, ali eu vou ter tangente de zero, que é zero, dividido por x, que está tendendo a zero, então eu tenho um limite do tipo zero sobre zero. Então o que eu preciso fazer aqui, vamos escrever a expressão a tangente de x usando a sua definição. Então tangente é o seno de x sobre o cosseno de x. Então aquilo ali fica seno de x sobre x cosseno de x. Agora eu vou separar esse produto, vou enxergar esse quociente, perdão, esse quociente seno de x sobre x cosseno de x, eu vou enxergar como um produto, o produto da função seno de x sobre x pela função 1 sobre cosseno de x. E aí eu tenho que o limite do produto é o produto dos limites. Então eu vou escrever isso como um limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, vezes o limite de 1 sobre cosseno de x, quando x tende a zero. Então eu usei que o limite do produto é o produto dos limites. Agora eu vou usar o fato que eu sei que o limite do seno de x sobre x é 1, né? Então esse é um limite fundamental que acabamos de ver. Esse limite é 1, e o outro limite, o limite da direita, basta eu substituir o x por zero, já que cosseno de zero é diferente de 1, e 1 sobre cosseno é uma função contínua. Então tenho que eu vou ter 1 vezes 1 sobre o cosseno de zero, que é 1, então isso dá 1. Um outro exemplo, vamos pegar aqui a função seno de 2θ dividido por 3θ. Vamos fazer o θ tender a zero. Se eu substituo θ por zero, eu vou ter seno de 2 vezes zero, que é zero, dividido por 3 vezes zero, que é zero. Então, mais uma vez, um limite do tipo zero sobre zero. E nós vamos fazer agora aqui o seguinte, vamos forçar o aparecimento de... Já que eu tenho seno de 2θ no numerador e no denominador eu tenho a expressão θ vezes uma constante, essa constante não vai me atrapalhar, eu gostaria que no denominador eu tivesse 2θ, a mesma coisa que o argumento do seno, né? Para ter a expressão seno de 2θ sobre 2θ, que se parece muito com seno de x sobre x, seno de alguma coisa sobre essa mesma coisa. Então eu forço o aparecimento do 2 no denominador, mas o preço que eu pago eu tenho que multiplicar por 2 também no numerador, né? Então eu multiplico por 2 o numerador e por 2 o denominador. Agora então eu enxergo aquilo como um produto, 2/3 vezes seno de 2θ sobre 2θ. Então 2/3 é uma constante, vai lá para fora, né? E eu vou fazer a mudança de variável agora, x igual a 2θ.
Tá? Então, vou mudar a variável no limite. A variável no limite é θ. Eu vou mudar para x. Eu vou fazer x igual a 2θ. Como o θ está tendendo a zero, eu observo quando o θ tende a zero, então o x, que é 2θ, também vai tender a zero, porque se θ tende a zero, 2θ também tende a zero. Então a variável do novo limite, que é x, vai tender a zero também. O 2/3 é a constante, eu já coloquei para fora. O seno de 2θ fica o seno de x e 2θ fica x. Essa é a mudança de variável que foi feita. Agora eu faço uso do limite fundamental, né, que é o limite de seno de x sobre x, quando x tende a zero, é 1. Então eu fico com 2/3 vezes 1, e isso dá 2/3. Vamos a um terceiro exemplo. Aqui eu tenho um limite de seno de 3x sobre seno de 5x quando x tende a zero. Se eu substituo x por zero, o numerador é seno de 3 vezes zero, que é zero. Então o denominador também é seno de zero. 5 vezes zero dá zero, então fica o seno de zero, que também é zero. Então, mais uma vez, eu tenho um limite do tipo zero sobre zero. O que vamos fazer aqui agora é forçar o aparecimento do limite fundamental. Então, primeiramente eu vou dividir por x o numerador e o denominador. Então, isso não vai alterar a fração. Então, eu vou ter uma fração cujo numerador fica seno de x sobre x, seno de 3x sobre x, perdão, e o denominador é seno de 5x sobre x. Então, dividir por x, numerador e denominador. Agora, no numerador, eu vou multiplicar por 3 e dividir por 3, para forçar o aparecimento da expressão 3x, que é o argumento do seno também no numerador. Então, multiplico por 3, divido por 3. Já no denominador, como o argumento é 5x, eu vou multiplicar por 5 e dividir por 5. Então, agora eu tenho a constante 3/5, né? 3 no numerador e 5 no denominador, são constantes, saem para fora. Então, 3/5 vezes o limite de seno de 3x sobre 3x, sobre seno de x sobre 5x. Então tem um limite do quociente, é o quociente dos limites, né? A propriedade dos limites. Ainda tem aquela constante 3/5 que está multiplicando lá fora. Então agora eu vou tratar cada limite separadamente. O limite de seno de 3x sobre 3x, quando x tende a zero, isso eu vou fazer uma mudança de variável x, t igual a 3x. Então, a nova variável será t. A velha variável é x. E quando x tende a zero, o t, que é 3x, também tende a zero, né? Porque 3 vezes x também vai tender a zero. Então, esse limite de seno de 3x sobre 3x, quando x tende a zero, é o limite quando t tende a zero, da expressão mais simples agora, seno de t sobre t. Esse é um limite fundamental, esse limite é 1. O outro limite é o limite de 5x sobre 5x, quando x tende a zero, então de forma bem semelhante, né, bem parecido. Só agora eu faço t igual a 5x, então quando x tende a zero, o 5x também tende a zero, mas 5x é o t, né, então o limite na variável t vai ficar, quando o limite com t tende a zero, da expressão seno de t sobre t, e esse é o limite fundamental que eu sei que é 1. Então, ambos os limites no numerador e denominador ali são iguais a 1, então isso aqui fica simplesmente 3/5 vezes 1, que dá 3/5. Mais um exemplo interessante de uma aplicação do teorema do confronto. Vamos pegar a função seno de 1 sobre x, vamos ver o comportamento dela na origem. Na origem essa função ela oscila cada vez mais rápido à medida que nos aproximamos mais de zero. Ela vai assumir todos os valores entre -1 e 1 repetidamente e com frequência cada vez mais rápida, e não vai se estabilizar, não vai tender a nenhum número real L. Então dizemos que o limite dessa função seno de 1 sobre x, quando x tende a zero, tanto pela direita quanto pela esquerda, esse limite não existe. Então essa função não tem limite, né? O comportamento é oscilatório na origem, né? E ela não está definida lá na origem. Mas, se eu multiplicar essa função por x, então eu vou ter a função y igual a x seno de x, e aí está o gráfico
dela, e eu noto que, pelo gráfico, ao se aproximar de zero, ao x se aproximar de zero, tanto pela direita e pela esquerda, os valores da função, apesar de oscilarem cada vez mais, as amplitudes vão diminuindo cada vez mais. Então, o valor da função, a onda vai tender a zero, né, já que a sua amplitude está tendendo a zero. Isso que vamos ver analiticamente, né? Vamos pegar a função seno de 1 sobre x. Para todo x, o que acontece com essa função? Ela oscila entre valores de menos 1 e 1. Então a expressão seno de 1 sobre x certamente é maior ou igual que menos 1 e menor ou igual que 1 para todo x. Vamos multiplicar essa expressão por x, né? Então, por módulo de x, né? E aí eu obtenho que vejo graficamente, né, que x seno de 1 sobre x é maior ou igual que menos o módulo de x, que é o v de cabeça para baixo, e menor ou igual a módulo de x, né, que é a função em forma de v. Então, no teorema do confronto, né, nós tínhamos g menor que f menor que h. Então, quem faz o papel de g é a função menos módulo de x, quem faz o papel da função h é módulo de x, e a função f é x seno de 1 sobre x, que está entre as duas. Agora eu noto que o limite do módulo de x, quando x tende a zero, o módulo de x é uma função contínua, então basta substituir o x por zero. Então, esse limite é zero. Então, o teorema do confronto me diz que o limite da expressão que está entre essas duas, né, entre menos módulo e mais módulo de x, que é a expressão x seno de 1 sobre x, esse limite não tem para onde ir, essa expressão não tem para onde ir, então o limite forçosamente deve ser zero, né, quando x tender a zero. Isso dá para ver claramente no gráfico, né, que apesar de oscilar cada vez mais, oscilando exatamente como oscila a função seno de 1 sobre x, com velocidade crescente à medida que o x se aproxima da origem, mas só que a amplitude lá do seno de 1 sobre x, no primeiro caso, a amplitude é mantida constante, igual a 1. E agora aqui, no segundo caso, a amplitude é o módulo de x, né, que está tendendo a zero. Então isso força a função tender a zero. Isso é uma aplicação do teorema do confronto.